Galera que está com sangue no olho, faca nos dentes, focada nos estudos, o tema da nossa videoaula de hoje é Revolução Russa. Nessa nossa primeira parte da aula, nós vamos tentar compreender as condições da Rússia antes da Revolução, seus aspectos sociais, econômicos e políticos, o chamado ensaio geral e o dramático Domingo Sangrento. E em uma segunda parte da nossa videoaula, nós vamos analisar a Revolução Menchevique, também conhecida como Revolução de Fevereiro, Revolução Branca, a Revolução Bolchevique, também conhecida como Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha, o governo de Lenin e o totalitarismo stalinista, ok? Então, vem comigo, galera, ok? Bom, em primeiro momento, uma coisa que a gente tem que entender é que Marx errou, mas errou feio. Principalmente quando ele previu de maneira equivocada de que a Revolução Socialista aconteceria em uma sociedade urbanizada e industrializada, e aí ele dizia que a Revolução Socialista tinha tudo para acontecer na Inglaterra, porque a Inglaterra reunia todas essas condições, tudo bem? Mas a Revolução Socialista, curiosamente, ocorreu em um país que não era urbanizado e recém saído do feudalismo, a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, também é importante destacar que a Revolução Russa é diferente do que aconteceu em Cuba e o que aconteceu na China, tá? A Revolução Chinesa. Nesses países, a Revolução partiu do campo. Então, por que, então, professor, a Revolução Socialista ocorreu primeiro na Rússia e não na Inglaterra, né? Uma das explicações que os historiadores dão a essa questão é que a burguesia inglesa, que era mais poderosa da Europa na época, né, pôde fazer certas concessões ao proletariado para evitar a ameaça das ideias socialistas, ok? Bom, para compreendermos a Revolução Russa, precisamos entender como que estava a Rússia antes da Revolução. Em termos de aspectos sociais, a população russa era culturalmente heterogênea, sendo composta por russos, ucranianos, bielorrussos, poloneses, lituânios, alemães em algumas partes, moldávios, judeus, finlandeses, georgianos, caucasianos, tártaros, armênios, entre tantas outras, né, etnias, grupos étnicos, né? E na tentativa de controlar e disciplinar essa diversidade étnico-cultural dentro de suas fronteiras, o governo russo do czar desenvolveu uma ideologia chamada de pan-eslavismo, com o intuito de legitimar a dominação sobre esses povos, ok? Aliado a isso, a sociedade russa era marcada por um grande abismo de desigualdade. A aristocracia, chamada de boiardos, viviam de títulos e privilégios, com muito luxo, muita riqueza, muita ostentação, e estava submetendo a exploração a maior parcela da população, por exemplo, os trabalhadores com longas jornadas de trabalho, fome e miséria, e a maior parcela dessa população de camponeses e operários viviam nessa lástima de miséria e fome, enquanto uma minoria vivia de luxo e riqueza. Em meio a tudo isso, a Rússia havia há pouco tempo abolido a servidão. Em 1861, a servidão foi abolida, pondo fim ao regime feudal, e camponeses antes, outrora presos à terra, podiam sair do campo, ir para a cidade, e houve um processo de proletarização dessa grande massa campesina em meio à miséria, à fome, aos baixos salários. Então o terreno estava fértil para o desenvolvimento das ideias socialistas, percebam vocês, né? Então, em termos de aspectos econômicos, a Rússia do século XIX ainda era uma estrutura estruturada, na verdade, na agricultura, com traços ainda feudais. Ao mesmo tempo, era um país que passava por um rápido processo de industrialização, e essa industrialização era feita, em certa parte, por capital estrangeiro, principalmente dos ingleses e franceses. A Rússia era um país que no início do século XX não tinha consolidado, portanto, nem o capitalismo e nem havia consolidado a sua burguesia. A burguesia russa não era poderosa para fazer concessões aos trabalhadores, como foi o caso da Inglaterra, que conseguiu acalmar ali os ânimos da classe operária. A classe operária nas grandes cidades sofria com baixos salários, longas jornadas de trabalho, portanto, repito, um terreno fértil para brotar as ideias socialistas neste país, tudo bem? Aliado a isso, em aspectos políticos, a Rússia era uma monarquia absolutista governada pelo czar Nicolau II, da dinastia da família Romanov. Seu governo era fortemente influenciado pela Igreja Ortodoxa e pelo místico Grigori Rasputin.
Grigori Rasputin é autoproclamado como um santo, né? Se aproximou da família do czar Nicolau II e se tornou uma certa figura política influente na família, tomando principalmente nas decisões do czar. Em 1906, Rasputin começou a atuar inclusive como curandeiro da família, tanto do czar quanto do filho, herdeiro do trono, que sofria de uma doença gravíssima chamada de hemofilia. E na corte, Rasputin dividia as opiniões. Alguns o viam como um místico, como um visionário, como um profeta, como um homem santo. E outros, por sua vez, viam Rasputin como um charlatão. Rasputin também foi conhecido pela sua morte rodeada de mistérios. Primeiro, ele foi envenenado num jantar, porém a sua úlcera crônica o fez vomitar o veneno. Depois, em 1916, sofreu uma segunda tentativa de envenenamento com um pudim com cianeto de potássio durante um banquete. Também não teria dado certo, tá? O veneno não conseguiu matá-lo, a dose era muito grande. E embora tenha ingerido uma grande quantidade do veneno, ele não morreu. Em 1916, Rasputin teria sido fuzilado, sendo atingido num total ali de 11 tiros, mas sobreviveu. Foi castrado e sobreviveu. Somente quando foi espancado e torturado, também sobreviveu. Foi atirado então inconsciente no rio Neva, e aí sim, né, não tem como, aí ele morreu mesmo, mas não pelos ferimentos e nem por afogamento, mas sim por hipotermia. Existem relatos, inclusive, de que o seu corpo, após ser recuperado, existia água nos pulmões, o que mostra que ele ainda estava vivo quando foi jogado no rio Neva. Então era uma Rússia, repito, monarquista, governada pelo czar Nicolau II, com forte influência da Igreja Ortodoxa e de um místico, Grigori Rasputin. E existia na Rússia, antes da Revolução, 3 importantes partidos políticos. O Kadete, que era o partido representante da burguesia liberal, mais próximo da monarquia e da aristocracia, liderada por Alexander Kerensky, e os 2 partidos que surgiram a partir da divisão do Partido Operário Social Democrata Russo, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques defendiam a transição lenta para o socialismo, desenvolver o capitalismo, criando as condições para o desenvolvimento do socialismo, ok? Era liderado pelo Julius Martov, e os bolcheviques, defensores de uma revolução radical, uma passagem direta, rápida, de voadora, de 2 pés para o socialismo. O líder era Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Tudo bem? Então, só recapitulando aí quem são esses partidos. Mencheviques e bolcheviques representam os trabalhadores. O Kadete representa a burguesia. Mencheviques e bolcheviques querem a mesma coisa, revolução socialista, mas divergem na maneira. Mencheviques defendem uma revolução lenta, gradual e pacífica, enquanto os bolcheviques defendem uma revolução rápida, radical, violenta. Ok? Outro ponto importante a entendermos sobre esse período é o chamado ensaio geral. Porque ali os primeiros anos do século XX foram marcados por movimentos operários russos, obrigando o governo a utilizar as tropas para reprimir as greves e as manifestações. Tentando desviar a atenção da opinião pública das revoltas e dos massacres, né, e também unir a nação, o czar intensificou a política expansionista em direção à Manchúria, na região da Coreia, procurando ali apelar para um sentimento de nacionalismo das massas russas. E as pretensões imperialistas do Império Russo naquela região foram barradas pelo poderoso Japão, que desencadeou uma guerra, né? A Guerra Russo-Japonesa entre 1904 e 1905. Os russos pensaram que iam enfrentar ali um exército japonês usando espadas, mas enfrentaram um dos exércitos mais modernos e mais bem preparados do mundo na época, e os russos tomaram um pau na Guerra Russo-Japonesa e foram obrigados a se render. Esse episódio, necessariamente, a derrota russa, né, aumentou a insatisfação popular, instaurando uma onda de protestos contra o governo, organizados pelos sovietes. Esses protestos uniram operários, camponeses, soldados, marinheiros e mesmo a burguesia interessada na liberação do país, né? Ocorreram levantes militares importantes, como por exemplo do encouraçado Potemkin na esquadra do Mar Negro, tudo bem? E os bolcheviques queriam a cabeça do czar Nicolau II, e os mencheviques e o Kadete defendiam ali uma possibilidade de uma aliança com o governo do czar, ok? Bom, aliado a isso, também podemos destacar um acontecimento muito importante. No dia 9 de janeiro de 1905, ocorreu o famoso Domingo Sangrento, né? A população organizou uma grande e pacífica manifestação, cantavam inclusive o hino Deus Salve o Czar, em frente ao Palácio São Petersburgo, o Palácio de Inverno do Czar, e quando as tropas russas ali abriram fogo contra a multidão, matando dezenas de pessoas.
O número de mortos de fato até hoje é muito incerto. A estimativa oficial é de que morreram 130 pessoas. Há relatos do dia que falam da neve ter ficado vermelha, né? E o czar Nicolau II, que não estava no Palácio de São Petersburgo, teria dito que foi um dia doloroso e triste. Tudo bem? Bom, e eis que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial despreparada para um conflito daquela magnitude. Quando os russos declararam guerra à Tríplice Aliança, houve um pequeno período de euforia nacionalista, né, entre a população, que logo foi substituído por um clima de insatisfação entre os civis e principalmente entre os militares. A Rússia encontrava-se, de fato, arrasada militarmente, economicamente desorganizada, apesar de possuir um contingente militar gigantesco, aproximadamente 15 milhões de homens, né? Os soldados estavam mal armados, despreparados, eram mandados para a frente de batalha sem fuzis, sem munição, sem equipamentos básicos como calçados, capotes e cobertores, e as sucessivas derrotas para o inimigo eram certas, né? E a guerra teve consequências. Ampliou a crise econômica, aumentou a insatisfação popular, os sovietes, os conselhos de trabalhadores operários da cidade, né, do campo, os camponeses e os militares saíram às ruas para protestar e a Rússia pipocou em levantes populares, né? O czar foi forçado a renunciar em 1917 em favor do irmão, o mais novo, o Miguel Alexandrovich, e nas palavras do próprio Lenin, a guerra fora o mais belo presente que o czar Nicolau II deu para a Revolução, né? Então, meninos, na segunda parte da nossa aula nós vamos tratar a Revolução Menchevique, a Revolução Bolchevique, o governo de Lenin e o dramático regime totalitário de Stalin, tudo bem? Até lá, galera. Tchau, tchau.